gastronomia está de volta. E hoje estamos aqui no Super Rissul com a Tatiane e com o Pedro Henrique. Cada um deles tem R$300 em compras e apenas 20 minutos para escolher os ingredientes. E pensem bem, porque a regra continua a mesma, então o que vocês comprarem, vocês têm que usar na hora de cozinhar. Bem, que a batalha comece! Meu nome é Pedro Henrique, eu estou no 4º semestre de gastronomia da Fevale, me formo no final do ano, tá? Eu vim de longe só para cursar gastronomia, eu sou de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, 500 quilômetros de distância. Meu nome é Tatiane Marco da Silva, tenho 30 anos, sou casada, tenho um filho, trabalho no restaurante da minha família há uns 13 anos. E há 7 anos foi quando eu comecei a trabalhar assim na cozinha mesmo. Você tem 1 quilo de cupim, senão pode ser 2 quilos de costela bovina, se não tiver 1 quilo de cupim, tá? Eu trabalhava com informática, trabalhei com informática durante muitos anos, mas gastronomia sempre foi a minha grande paixão. Eu tenho uma professora que para mim que é o meu amor, a minha mãe, minha primeira professora, me ensinou tudo e foi a que mais foi a primeira que me... Ai, vou chorar. Foi ela que iniciou, ela que me deu o maior empurrão assim para mim começar no curso. Porque a minha vida, eu casei, eu fiz tudo de trás para frente. E de repente, assim, quando eu achei que estava dando tudo errado, assim eu comecei na faculdade e ali eu vi que realmente era o meu futuro, né? É um prato bem típico do Rio Grande do Sul e muito típico na minha família, tá? O ingrediente principal dele é a ovelha, ou seja, eu vou trabalhar com espinhaço de ovelha, tá? Com aipim, com várias coisas bem rústicas, mas também eu vou dar aquele toque de alta gastronomia porque eu vou trabalhar com erva mate. Então eu vou fazer um preparo que vai levar uma farofa de erva mate, vai levar esse espinhaço de ovelha bem cozido, eu vou fazer uma desconstrução dele e vou apresentar de uma forma bem contemporânea, porque esse prato para mim simboliza toda a trajetória que eu tive de sair de um ambiente bem rústico, procurar uma capital, procurar novos mundos, então eu acabei me desconstruindo para chegar aqui e poder estar hoje junto com vocês, inclusive participando desse concurso. O meu prato vai ser um cupim com molho de vinho, né, e um kebab de abóbora. O kebab foi a primeira ideia que me veio na cabeça, desde o primeiro dia ali, porque era um prato do meu bisavô, né? Ele fazia e eu não cheguei a conhecer ele, mas a minha mãe sempre falava, né? E sempre ela começou a fazer lá no restaurante e eu também gostei, né? E foi o que ele passou para ela e ela passou para mim, né? É um prato assim familiar, assim de gerações, né? E daí o cupim, porque é uma carne que eu acho uma carne muito saborosa, né? E é uma carne de panela também, né? Assim, representa muito assim para a minha essência. Isso eu sempre gosto de fazer, sempre que eu faço um preparo, um prato, eu gosto que ele conte uma história e não uma receita qualquer preparada, entende? Então eu vou pegar esse prato, vou contar uma história com eles e vou ver se os jurados, se as pessoas que vão provar vão entender a minha trajetória através do que eu cozinhar hoje nos Novos Talentos. Bom, quando eu cheguei no caixa, né, eu comecei a conferir todos os meus ingredientes, tudo. E me vinha uma coisa na cabeça assim que parecia que era, né, que tinha coisa errada. Daí quando eu lembrei do sal, assim, nossa, eu fui correndo, daí perguntando para as pessoas que estavam, né, até uma cliente eu perguntei para ela do sal e daí eu achei e deu tempo de eu pegar eles de novo. Me dou super bem com ela. E acredito que vai ser uma competição super saudável. Ela é excelente no que ela faz, tem uma vasta experiência, então estou um pouco nervoso com relação a isso, vou ser sincero, mas eu acredito que ambos de nós iremos apresentar pratos maravilhosos hoje de noite e eu estou
bem curioso para saber como ela vai apresentar e acho que dela vai estar excelente também. Eu tô bem tranquila, assim, tô focada, eu sei passo a passo do que eu quero fazer, né, assim, acredito eu que vai dar tudo certo, né, eu rezei bastante, né. Tatiane e Pedro Henrique, chegou a hora de sabermos qual vai ser o ingrediente surpresa da quarta batalha dos nossos talentos de astronomia. Vocês estão prontos? Sim. Bem, o prato de vocês vai ter que ter mais um ingrediente. Ok. Preparado? Ok. Quando abriste a panela ali e revelaste a lentilha, a primeira coisa que eu queria dizer, eu queria ter comprado isso, mas não era, né? Bom, é hora de cozinhar. Vamos lá. Quando eu comecei a prova, assim, eu me fechei, eu não enxergava mais nada ao redor, eu não conseguia falar, né? E eu tava conversando com a comida ali, sabe? No início eu tava meio apreensivo, assim, para saber como ia funcionar a dinâmica dividindo a cozinha com outra pessoa. Mas a gente se entendeu desde o início, os equipamentos estavam excelentes, tinha tudo que a gente precisava na hora para fazer as preparações. E aí o pré-preparo ali a gente começou mais ou menos a se entender, cada um foi picar suas coisas, foi separar seus ingredientes. Eu acredito que nas primeiras 2 horas estava completamente excelente. No começo eu e o Pedro, a gente estava conseguindo manter a louça, né? Mais ou menos, mas chegou num ponto que começou a perder o controle, perdemos o controle total. Assim, ó, eu comecei a cozinhar o meu espinhaço de ovelha e eu tinha a intenção de cozinhar ele fora da panela de pressão. Eu queria cozinhar ele em baixa temperatura por um longo período de tempo, então eu queria usar as 3 horas que nós tínhamos disponíveis para fazer isso. Mas como eu falei, na hora final, não estava no ponto que eu gostaria de apresentar a carne. Aí eu pensei, bom, vamos pro plano B. Puxei uma panela de pressão, botei a carne dentro da panela de pressão, botei um pouco mais de líquido e coloquei na pressão. Assim, eu fiquei contente, né? Porque assim combinou. Eu acho que combinou com o restante do prato, assim, né? Uma coisa caseira, né? Assim, tanto que eu achei assim que deu pra fazer alguma coisa. Eu pensei em uma farofa primeiro, né? Mas daí assim, o Pedro comentou assim na farofa, daí eu pensei, não. E daí assim, na hora assim surgiu a ideia de colocar no meio da cebola. E aí eu calculei, vai demorar mais ou menos uma meia hora a mais para ficar no ponto que eu quero, eu reduzo o molho que falta e meu prato está pronto. E aí eu deixei essa meia hora e comecei a sentir um cheiro leve de queimado. E aí eu fui ali, desliguei a panela de pressão, tirei toda a pressão dela, olhei e tinha secado a água. E aí eu, vai ter queimado. Aí quando eu peguei assim, tirei o fundo, não tinha queimado, tinha secado a ponto de, ali era o limite. E aí quando eu tirei a carne, ela estava numa coloração, exatamente na coloração que eu queria, e acabou sendo sem querer, digamos assim, porque ficou muito bom. É a minha essência, né? Fiz o meu melhor. E nesse meio tempo mesmo, eu focada, né, tentando fazer o meu melhor, aconteceram alguns imprevistos, né? Minha redução de vinho reduziu demais, né? Daí a primeira vez ela queimou. Daí eu, assim, na hora, assim, eu pensei em não desistir, né? Tirei ela, né? Arrumei de novo, lavei a panela e coloquei de novo a redução. Fiz novamente. Daí, bom, prato, né? Os pratos estavam, né? Tava tudo ok, as preparações. Quando fui servir de novo a redução, fui colocar ela no micro para dar só uma aquecidinha. Ela de novo, né? Aprontou comigo. Aí chegou na hora do empratamento e eu tinha muitos elementos para colocar no prato. Tinha farofa, tinha molho, tinha carne, tinha broto, tinha pedaço de abóbora, tinha aipim frito. Então eram vários elementos e eu me organizei eles assim para eu fazer uma linha de produção.
Só que deu a correria porque eu não queria servir um prato que chegasse frio nos jurados. Então eu comecei a empratar e como eu usei um molhinho batendo com a colher para ele ficar tipo um splash, aí eu já me sujei todo e aí a adrenalina subiu, fiquei um pouquinho nervoso a mais do que eu normalmente fico, mas aí empratei eles da forma que eu queria e achei que ficou muito bom. Boa noite. Muito obrigado. Então, vou apresentar o prato para vocês. É uma releitura de um espinhaço de ovelha. Eu sou de Santana do Livramento, tá? Uma comida típica da minha região. Então, eu cozinhei um espinhaço de ovelha na pressão. Eu fiz um molho com aipim, com mirepoix, tá? Reduzi esse molho, que é o que tem embaixo, que ficou tipo um creme, mas mais rústico. Tá? Eu fiz uma farofa de erva mate, que é o que vocês podem ver ali. Tem um aipim frito para dar crocância e uma moranga caramelada. O prato todo é uma identidade da onde eu venho, que é do campo, que é da fazenda, tá? Que é do rural. Então eu fiz ele para lembrar aquilo que eu trouxe comigo. Então ele simboliza uma fogueira, madeiras na fogueira, o chão, o mato, entendeu? E aí todo ele eu pensei em montar ele de uma forma mais contemporânea. Espero que vocês gostem. A ervilha ela tá na farofa de erva mate. Eu caramelei ela na manteiga antes de cozinhar ela inglesa. Aí depois eu cozinhei ela inglesa e joguei ela com o alho e com a cebola junto. E aí depois eu entrei com a farinha de mandioca e depois eu entrei com a erva mate. Aí para contrastar um pouco do amargor da erva mate, eu uso um pouquinho de açúcar, sal e pimenta para finalizar ela, tá? Espero que desfrute. Eu acredito que a apresentação ali poderia ter sido melhor, né? Talvez pelo nervosismo que eu tava, assim, eu tava tremendo e o meu molho também não queria acertar, isso me desestabilizou um pouco, né? Eu pensei, quase que faltou molho, mas no final, assim, acredito que deu certo, né? Boa noite. Bom, eu tenho aqui hoje um cupim na panela de pressão. Eu fiz ele com cerveja, com muitos temperos, né? E eu fiz uma reduçãozinha de vinho e um kebab de moranga capuchá, né? Em homenagem ao meu bisavô. Isso é eu quis assim representar ele aqui, né, esse traço assim meio que assim uma geração que passou e que passou para minha mãe, daí agora eu tô fazendo também. E daí a lentilha tá ali num purezinho que eu fiz e eu fiz uma cebola caramelizada. Bom apetite. Muito obrigada. A Tatiane, ela fez um cupim que a carne ficou super macia, ficou desmanchando. O kebab dela ficou bem saboroso. Tanto ela como o Pedro Henrique, eles finalmente nesse programa botaram sal nos pratos, porque os pratos estavam bem deixando bastante a desejar no sal. Então acho que já temos um resultado. Tatiane, chegou a hora de sabermos quem de vocês fez o melhor prato de hoje. E o vencedor da 4ª batalha do Novos Talentos Gastronomia é você, Tatiane. O prato da Tatiane foi o vencedor porque ela conseguiu unir todos os elementos que ela trabalhou, inclusive até o purê de lentilha, que foi a surpresa do dia. Ela conseguiu fazer ele compor o prato. A carne dela estava muito bem feita, estava bem saborosa. Ela optou por elementos, por ingredientes que não eram difíceis de trabalhar, enquanto o Pedro Henrique acabou, acho que talvez até se sabotando ao escolher uma carne tão difícil que ele não conseguiu atingir um ponto ideal, né? Eu continuar na disputa
com certeza vai me deixar mais forte, vou estudar mais, vou procurar mais, né, conhecimentos, vou me aperfeiçoar um pouco mais no empratamento e para a próxima eu acredito que eu vou estar bem mais confiante e mais forte. A quarta batalha do Novos Talentos Gastronomia chegou ao fim. Agora restam 8 candidatos na disputa e você pode acompanhar cada detalhe a partir do canal do YouTube da Expansão ou então a partir da revista impressa. Até a próxima!